Axé, meu sarava fraterno a todos. Venho trazer mais um vídeo aqui do nosso canal para vocês. E antes de começar, se você não é inscrito, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, deixa um like e compartilhe os nossos vídeos. Pessoal, hoje eu queria dividir com vocês aqui alguns relatos extrafísicos que eu tive no meu início da minha caminhada umbandista e posso aqui dizer para vocês com toda certeza que a força dos nossos guias espirituais no plano espiritual, no plano extrafísico, é de muita importância para a orientação e ajuda dos nossos irmãos desencarnados e nós aqui ainda encarnados. Eu queria trazer um relato para vocês de uma vez no qual eu desdobrei espiritualmente, né, com o Exu que me acompanha, o guardião que me acompanha, Sultan Carro das Almas. Uma vez, ele tinha um preparo, né, até queria dizer que um preparo que eu tinha antes de entrar no processo de desdobramento espiritual, viagem astral, né? Eu sentia naquele dia que eu iria, que o meu corpo estava mais tranquilo, eu sentia que eu tinha alguma coisa para fazer depois que ainda fosse dormir. Então é engraçado que existia um preparo, né? Eu ia fazer minhas orações no meu altar, ia na tranqueira, pedia ajuda, orientação, e por intuição eu sabia que naquele momento eu estava sendo preparado para poder fazer os desdobramentos à noite. Na condição física minha, né, eu ia me deitar e sentia aquele sono tranquilo, aquele sono leve, assim, um sono bem de boa mesmo para poder deitar e dormir. Só que é engraçado que eu percebia que quando eu ia no processo do sono, entrava nesse processo do sono, né, na indução do sono, eu percebia que dentro da minha cabeça fazia estralos, como se tivesse ossos se repartindo, mas muito alto, chegava a estralar dentro da minha cabeça. E eu percebia que esse estralar, esse som, né, de osso, facilitava a minha saída do corpo, né? E toda vez que eu tinha uma percepção de desdobramento, eu escutava esse som do osso estralando dentro do meu crânio, dentro da minha cabeça. E era engraçado que eu percebia como se tivesse tendo sopro no meu corpo. Passava ventos assim e era muito forte. Esse é um relato físico que eu estou falando, a sensação física que eu tinha. E logo eu já estava fora do meu corpo físico. Normalmente, as minhas primeiras incorporações, o Exu me levava para Calunga. E uma das viagens astrais que eu tive que me chamou muita atenção foi, nós estávamos na Calunga, né, à noite, e a Calunga, no plano astral, é um plano muito bonito. Não é tenebroso, não é feio, não é macabro, não tem nada disso. A Calunga no campo astral, ela é muito viva. Eu acho que eu posso falar assim, né? Ela é muito viva. Inclusive os túmulos são grandes, são bem maiores do que o convencional, quando a gente realmente vai no cemitério, né? Literalmente parece casas, mas são túmulos. Você percebe nitidamente que são túmulos. E ali naquele momento eu volitava, né? Em cima, né, desses túmulos, entre os túmulos, né? E eu não chegava a ver o Exu que me acompanhava, apenas sentia a presença dele. E numa dessas vezes nós entramos por dentro da terra, né? E tinha alguns túmulos acima, nós entramos por dentro da terra literalmente. E nesse interior da terra tinha como se fosse um corredor, né? E nesse corredor tinham 3 portas. A primeira porta que eu entrei tinha um homem. Ele tinha bigode, ele tinha um pouquinho de barba, ele estava muito machucado, né? Ele estava muito ferido, né? Dentro do túmulo. E de repente me aparece um copo de água na mão. Eu pergunto se ele quer o copo de água, né? A gente não pergunta com a boca, né? É só pelo pensamento, a gente não mexe a boca. E aí ele faz em cabeça que ele gostaria de água, eu dei água para ele tomou, e aí ele logo
vomitou uma gosma branca na boca, uma espuma, não deu para identificar muito bem. Mas eu percebi que ali se tratava de um sofredor, de um irmão que estava ali ainda decantando algumas energias dele, alguma entidade ligada na área do vício, alguma coisa assim. Eu percebi que ele estava expurgando. E percebi também que ele foi resgatado naquele dia também. Passando dessa primeira porta, eu fui para a segunda porta. Nessa segunda porta, foi muito interessante, porque eu tive a visão, parecia uma pessoa que teve uma vida muito assim, uma pessoa muito conhecida, né? Eu posso dizer até que fosse até uma atriz, uma pessoa conhecida mesmo. E ela estava com um livro, né, aberto, com páginas amarelas, e ali se retratava dela mesma. Então ela estava olhando cada página, né, aprisionada ali. Ela olhava, ela virava a página, ela chorava muito. Então eu percebi que essa entidade estava ali conectada com a sua vida terrena, né, ligado à autoimagem, né, ao apego da vida que ela teve, né, e provavelmente foi uma vida muito boa, porque a impressão que eu tinha é que ela tinha muita saudade, mas estava ali também decantando essa energia negativa, decantando esses fluidos negativos, né. E na terceira porta, e ela não foi resgatada, ela ficou lá. Na terceira porta, eu posso falar para vocês assim que dentro das experiências extrafísicas que eu já tive, naquele momento eu senti um pouco de medo pelo que eu vi, né? Na terceira porta, essa porta ela não foi aberta. A entidade falou para mim que aquela porta ainda não poderia ser aberta, porém eu podia ver. E eu consegui olhar pela fechadura quem estava lá dentro. Existia uma escuridão muito grande, né? Mas era uma penumbra assim, só que ainda você conseguia ver algumas coisinhas, mas era muito, muito escuro. E eu consegui ver pela fechadura um ser, uma entidade. Era uma senhora bem velha, porém ela tinha os olhos vermelhos, né? E ela fazia movimentos de bicho. Então, uma hora ela estava no chão, né? Você não conseguia ver ela plenamente, só realmente algumas partes do corpo. E ela grudava na parede, ela grudava na outra parede, ela ia para o fundo desse túmulo, ela voltava com certa raiva de mim, vinha para a porta, batia na porta, voltava de novo, enfim, e eu fiquei um pouco assustado na hora. E aí o Exu falou assim para mim: esta porta ainda você não pode abrir. E ali eu entendi que se tratava de um espírito extremamente trevoso. Só que tinha uma roupagem de uma senhora, de uma velha, só que tinha um aspecto de uma entidade assim, bem densa, bem pesada, né? Então, eu tive essa visão e logo eu saí do corredor, né, que era um corredor de terra, saí do corredor, vi as portas ainda, subi pela terra, vi os túmulos e retornei para o corpo físico. E acordei, eram em torno de umas 3h30 da manhã, 3 horas da manhã mais ou menos. E eu achei muito interessante, porque esse relato me mostrou o seguinte, essa vivência, né? Essa vivência me mostrou o seguinte, que a gente muitas vezes não entende por que os Exus na área da Calunga trabalham na Calunga. As pessoas acham que é para fazer macumba, para fazer demanda, para fazer trabalho, e não é. Ali está muito claro para nós que eles estão ali exatamente para quê? Para guardar o cemitério, para guardar os espíritos que ainda estão presos ainda ao corpo físico, aí, né, dentro da sua materialidade, né, que viveu. Então, às vezes, como eu falei da primeira situação, da primeira entidade, né, ligado à parte de apegos na parte do vício e tudo mais, a outra pessoa, né, a outra mulher, ela com um apego da vida, das coisas que ela teve, né? E a terceira, com certeza, é um espírito ali que fazia muito mal para as pessoas em vida, né? Fazia muitas coisas ruins e provavelmente ainda sendo um espírito trevoso tinha que permanecer trancada, não poderia abrir aquela porta. Então, para a gente ter uma ideia dos níveis de entidades que existem no plano espiritual, né? Desde um sofredor, de uma sofredora, até de uma entidade mais trevosa, uma entidade que realmente é agressiva, que faz maldade para as pessoas, né? E conhecido também como rabos de encruza, enfim.
E o Exu quis me mostrar nesse dia que na Calunga existe certas prisões astrais, dentro dos próprios túmulos, né? Então assim, fica mais um relato aqui, um relato nosso, aqui do nosso canal. Quero dividir com vocês a nossa experiência extrafísica, experiências de viagem astral. Eu tive várias, eu quero aqui relatar algumas dessas experiências, mesmo porque para as pessoas entenderem como realmente funciona o plano espiritual com essas entidades de luz. Então, pessoal, fica mais um vídeo no nosso canal. Muita luz, muita paz a todos. Axé e meu Saravá fraterno.